Olá, bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Abençoe tua tarde, a tua noite. No momento que você assistir essa mensagem, que Deus seja contigo no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, mas eu quero deixar o título dessa mensagem para você. É um pouquinho preocupante, mas é bênção de Deus. O que farei para Deus me receber? O que farei para Deus me receber? Está na Bíblia, está na Palavra de Deus, e disso nós vamos falar hoje. Oremos então. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado pelo dia que o Senhor nos propõe. Pedimos ao Senhor, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, que a graça do Senhor esteja conosco, que o Senhor não nos desampare. Caminhe conosco, meu Deus. Habite conosco, como diz a tua palavra. Ande conosco e nos receba na tua graça, na tua paz, no teu amor, para que quando entremos, ó Deus, no trono da graça, no trono do Senhor, na presença do Santo dos Santos, o Senhor nos receba no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Bom, o que farei para Deus me receber? Vamos ler Levítico. Estou sempre dizendo Levítico. Números, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. E nós vamos traçar um paralelo deste assunto com Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 16, 17 e o 18. Então vamos ler Números, capítulo 5, 1, 2 e 3, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todos os leprosos, todo leproso seja lançado fora do arraial, e todo o que tiver fluxo e todo o imundo. Esses três, Deus disse a Moisés para lançar fora do arraial: o leproso, o que tivesse fluxo, seja homem ou seja mulher, e o imundo. Isso é no versículo 2. No versículo 3 diz assim: sejam homens ou mulheres, os lanceis fora do arraial, para que não contaminem o seu arraial no meio do qual eu habito. Era uma preocupação de Deus, então, tratar da pureza, do povo de Israel. E Deus, então, deu esta ordem a Moisés. Lemos, nós estamos no capítulo 5, porém, vamos fazer um relato rápido do capítulo 1 até o versículo 4. Até o capítulo 4. O capítulo 1 até o versículo 4, nós vemos então Deus fazendo o recenseamento ali, Deus separando um exército poderoso com 603.550 homens. Depois você vai ler que Deus separa este exército em 4 partes, cada 3 tribos compunham um acampamento, com uma bandeira, e Deus faz 4 esquadrões, desse exército. Ele divide em 4, 3 tribos para cada esquadrão, e aí você chega nesse número de 603.550, totalizando os soldados. Depois você vê também, esses soldados eram preparados para a guerra acima de 20 anos. Depois você vê também Deus fazendo o recenseamento dos levitas. Deus contando os levitas, porque os levitas não eram incluídos para a guerra, então eles cuidariam do tabernáculo, das coisas do Senhor, e Deus divide também, família por família, quem é que cuidaria disso ou daquilo, quem tocaria, quem trabalharia movendo as coisas sagradas, quem moveria a arca da aliança, quem moveria a cortina, as cortinas do tabernáculo, etc. Deus, então, é muito organizado. Por isso, eu preferi chamar isso da organização de Deus para o povo. Então, Deus fala aí no capítulo 5, ele fala alguns assuntos aí. E ele fala sobre a pureza, e ele fala também sobre o relacionamento pessoal, de ninguém defraudar ao outro, ninguém trapacear com o outro, ninguém tirar do outro que não pertence a ele, e sim pertence ao outro, ele ir e tirar desta pessoa. Então Deus trata aí desses valores aí de relacionamentos pessoais. Mas o que queremos focar mesmo é neste versículo 1, 2 e 3, onde Deus diz que era ordem, e ele disse a Moisés, é ordem afastar todo leproso do meio do arraial. É ordem afastar toda pessoa que tiver fluxo, seja homem ou seja mulher, do arraial. Toda pessoa que for imunda
tem que se afastar do arraial. E qual era a razão para isso? Para que estas pessoas não contaminasse as outras pessoas e, ao contrário de ser um arraial sadio, se tornasse um arraial enfermo, né? Um arraial cheio de problemas, um arraial insolucionável. Vamos então por parte. Quais eram os leprosos, né? O que era a lepra? A lepra é uma doença que, como não tinha ali acesso médico, né, a medicina da época não era tão avançada como hoje, a lepra, então, era considerada uma doença infecciosa. Mas o que acontecia com esta lepra é que, às vezes, ela não se manifestava rapidamente. A pessoa não estava leprosa, mas não sentia que estava leprosa ou não tinha manifestação na pele da leprosidade. Um fato que faria com que soubesse se essa pessoa estava leprosa ou não era o teste do fogo. Se a pessoa chegasse no fogo e ela não sentisse o calor do fogo, era sinal de lepra. Ela está leprosa. Ela perdeu a sensibilidade do fogo, então ela está leprosa. O que acontece é que, neste caso, esta pessoa, mesmo que não manifestasse na pele, ela precisava ser separada sim, porque já havia lepra nela. Também foi dito, né, que a lepra ela era infecciosa, né? Ela era contagiosa. E algumas lepras poderiam até levar, não tratadas, poderiam levar as pessoas a morrerem. Graças a Deus que hoje tem um avanço da ciência que pode ajudar muito nessas coisas aí, mas na época não existia. Então a pessoa podia chegar a óbito se não cuidasse, né? E a lepra, ela passava mesmo. Então o leproso era considerado impuro fisicamente. Também a pessoa que tivesse fluxo de sangue ou de qualquer outro líquido, no caso do homem, que corresse do corpo, né, que fosse um derramamento do corpo, né, um vazamento do corpo, né, esta pessoa então deveria também ser afastada por questão de impureza. Ela precisava se tratar, ela precisava se lavar, passar um tempo para se purificar, porque essas pessoas, tanto o leproso quanto a pessoa que tivesse fluxo, homem ou mulher, eles não estariam aptos para participar dos serviços religiosos e nem estar no meio da comunidade. Onde eles estivessem, seria impuro, estaria impuro o que eles tocassem, seria impuro. Então, por isso Deus falou com Moisés e para afastá-los. E Deus diz, em forma geral, o imundo não pode estar no arraial. Seja afastado o imundo. Por quê? Porque estas pessoas contaminarão o arraial. E a Bíblia diz que Moisés assim o fez. Moisés então deu ordem para que separasse e assim foi separado. Nos dias de hoje, parece que nós não estamos vivendo muito diferentes disso. No dia de hoje, nós temos também uma comunidade, como era o povo de Israel, hoje se chama a Igreja do Senhor Jesus, né? E Deus tem o mesmo cuidado para a igreja de hoje quanto ele teve para com Israel. Por que Deus queria a pureza naquele arraial? Ele diz assim, porque este povo é meu e eu habito no meio deles. Onde eu habito, tem que haver pureza. Onde eu habito, tem que haver saúde. Onde eu habito, a saúde espiritual vem em primeiro lugar. E para o povo judeu, eles consideravam a saúde física, né, resultado da saúde espiritual. Então, se a pessoa fosse saudável fisicamente, era sinal de que a vida espiritual dela poderia estar bem. Esse era o pensamento dos judeus. Apesar de que hoje eles não seguem essas regras mais, mas na época sim, esta era a visão deles. E nós percebemos isso até nos tempos de Jesus. Assim era também nos dias de Jesus, quando a igreja foi fundada pelo nosso Senhor e Salvador. O que acontece? Quais são os cuidados, então, hoje que devemos ter, né? Por que nós dissemos antes, eu disse antes que iríamos traçar um paralelo
entre Números capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, com 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 16. E diz assim no versículo 16: e que consenso tem Deus com os ídolos? Uma pergunta muito séria. Você que é idólatra, você que carrega ídolos, você que crê em ídolos, crê nessas imagens, crê em santo, crê nisso, crê naquilo. Apóstolo Paulo, e você deve considerar estas palavras do apóstolo Paulo, ele pergunta: e que consenso tem? Que mistura tem? Que mover tem? Que ajuntamento tem de Deus com os ídolos? Nenhum. Nenhum. É abominável para Deus ter imagem. Uma das ordens de Deus para o povo de Israel é: quando vocês entrarem na terra prometida, pegue as imagens desses deuses e lança no fogo, quebre, acabe com tudo e acabe com seus altares. Para você ser cristão de verdade, você tem que destruir os outros altares que foram construídos na tua vida. Para você servir a Deus de verdade, não de mentira, não enganosamente, mas de verdade, você tem que destruir qualquer altar que viesse a ocupar o lugar de Deus na tua vida. A idolatria tem que ir por terra, no nome de Jesus. E não adianta você dizer: não, nós não somos idólatras. Se você adora a imagem, se você presta uma reza à imagem, uma oração a uma imagem, carrega uma imagem, ou tem na tua casa uma imagem, ou tem no teu carro pendurado um santinho, um Jesusinho crucificado ali numa cruzinha, tudo isso é adoração à imagem. Jesus não deixou a sua imagem para ser adorado. Ele foi recebido no céu vivo, depois de ressuscitado. E ele não quer ser um Deus morto, adorado por ninguém. Então, o que acontece é que o apóstolo Paulo disse: o que tem a ver, que consenso tem Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 17: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. O que Deus está dizendo: não se envolva com idolatria. Não se envolva com impureza. Não permita que a impureza esteja na comunidade, no lugar que você está, porque a impureza, ela é contagiosa. E a outra coisa, a impureza da lepra, ela não tem sensibilidade ao fogo do Espírito Santo de Deus. É sinal de que o pecador que ama o pecado não vai sentir a presença de Deus. Muito pelo contrário, ele vai tornar aquele lugar abominável, sujo, e as pessoas vão olhar e vão blasfemar contra Deus por causa daquele impuro que está ali tendo espaço no meio dos santos. Deus precisa tratar com a sua igreja, andar no meio dela, mas Deus irá habitar e caminhar no seio de uma igreja pura, uma igreja que não aceita infiltração de lepra pecadora nela, pecaminosa nela, que é símbolo do pecado, seja ele notável ou não no meio do povo, mesmo que seja um pecado escondido. Quando rejeitou a sensibilidade do fogo, quando não é mais sensível ao fogo, a voz do Espírito Santo de Deus, é sinal de pecado, é sinal de pecado escondido, e estes têm que ser afastados do arraial, porque não querem conserto com Deus, não querem experimentar o fogo. Então o apóstolo Paulo diz: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Por isso o título da nossa mensagem é: o que farei para Deus me receber? Primeiro eu vou vigiar. Primeiro eu vou observar quem está à minha volta. Primeiro eu vou ver se tem alguma coisa imunda estando ocupando espaço onde eu estou, onde a minha congregação está. No lugar que nós estamos é o santuário de Deus e não pode ter essas coisas imundas, esses pecados ocultos. A pessoa às vezes ela não está vestindo uma roupa desnuda, mas já tem a desnudez no coração, já tem um coração pecaminoso
intentos pecaminosos, e quando isso vai aflorando na vida dela, então ela começa a diminuir a sua saia, a diminuir o seu vestido, a andar com a roupa mais decotada, porque ela começa a não ter mais sensibilidade à voz de Deus, não tem sensibilidade ao fogo mais do Espírito Santo de Deus. Então ela começa a dar lugar ao pecado e a contaminar o ambiente em que ela participa. Isso foi o que disse o apóstolo Paulo: não toqueis nada imundo, e nem aceita nada imundo no vosso meio, e eu vos receberei. E Deus diz no versículo 18 assim: eu serei pai de vocês, eu vos serei por pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E no versículo 1 do capítulo 7, 2 Coríntios, diz assim: purificai-vos. Vocês se lembram que às vezes as pessoas correm atrás de psicólogos, de médicos, de doutores, de conselhos pastorais, mas não têm sensibilidade à voz de Deus, não correm para Deus. Vamos lembrar daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e diz a Bíblia que ela gastou todo o seu dinheiro com a medicina, procurando médicos para resolver o problema dela, mas ela só encontrou paz, só encontrou pureza ao tocar em Jesus. Quando ela toca nas orlas da veste de Jesus, ela recebe então o poder de Jesus e ela é curada. Não tem recurso para aquele que vive correndo por aí, ouvindo mensagem aqui, mensagem ali, querendo ver o pastor tal que é poderoso, o outro pastor que tem uma palavra bonita, o outro pastor que entrega a profecia. Toda profecia só tem resultado quando ela sai da boca de Deus. Quando Deus falou, quando Deus respalda, quando Deus usa o profeta. E não existe profecia maior do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada. E o que nós estamos trazendo a você, o que eu estou trazendo a você aqui, é a palavra de Deus pura e cristalina. Você não precisa recorrer a outros fatores, a outros ajudadores. O teu lugar e o meu lugar é aos pés de Jesus, é tocando na orla de Jesus, é sendo abençoado por Jesus e fazendo isso certamente, tirando toda a impureza do nosso meio, tirando todo o pecado do nosso meio, toda lepra contagiante ou do nosso meio, todo o imundo do nosso meio, dizendo: você quer cometer essas imundícias suas, vá cometer em outro lugar, mas aqui é o santuário de Deus, aqui é a casa onde nós adoramos a Deus, e nós não aceitamos estas infiltrações do diabo para afastar de nós a presença de Deus. Não podemos deixar isso acontecer, precisamos ser mais cuidadosos, e é isso que Deus está dizendo a Moisés: eu quero um povo cuidadoso, um povo que entenda o que contamina e o que não contamina, e o que contamina, bote para fora, bote fora do arraial. Eles precisam ser tratados lá fora do arraial. Eles precisam entender a necessidade que eles têm de Deus, para Deus curá-los, Deus transformá-los e Deus trazê-los de volta ao arraial dos santos. O arraial de Deus precisa ser o arraial dos santos. O ajuntamento de uma igreja para adorar precisa ser o ajuntamento dos santos. Quando você convidar uma pessoa, evangelize a primeira e diz para ela: Deus vai transformar a tua vida. Quando você chegar no local da adoração, quando você chegar onde Deus habita, você sentirá a presença transformadora de Deus, e Ele vai passar então a caminhar com você e a habitar dentro de você, pois você vai se tornar o santuário, o templo do Espírito Santo, e Deus te abençoará. Quero deixar esta palavra para você. Volta ao título da mensagem: o que farei para Deus me receber? Um dia chegaremos lá na glória e Ele vai pesar na balança tudo isso que nós fizemos aqui. Ele vai mostrar na nossa cara, no nosso rosto, na nossa face, tudo o que fizemos aqui. E se você abandonar a impureza, se você convidar Jesus para entrar no teu coração e dizer:
Senhor Deus, eu ouvi esta palavra. Eu sei que esta palavra é para mim. E esta palavra é para o meu bem espiritual. Esta palavra é para que eu tenha saúde espiritual. E eu recebo esta palavra no nome de Jesus, porque eu quero ser nova criatura. E apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, e quem está em Cristo é nova criatura. Se você tem Cristo em você, dentro de você, e botou para fora toda a impureza e pediu a Ele para te ajudar, você é nova criatura e Deus irá te receber no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser. E não deixe de assistir os vídeos, nós estamos aprendendo juntos a palavra de Deus. Um grande abraço meu e até amanhã, no nome de Jesus.